Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre o livro Metanoia, que foi lançado ontem aqui em São Paulo. Você vai acompanhar aí no seu monitor justamente a capa desse livro Metanoia, um novo olhar sobre liderança e os negócios, que foi lançado pela editora Gente, em parceria com a Palavra Acesa. O autor deste livro está aqui em nossos estúdios, o Roberto Tranjan está conversando conosco justamente a respeito deste conteúdo. Roberto, a gente estava comentando, inclusive, sobre essa percepção que se tem, não só dos grandes empresários, mas dos pequenos empresários, dos aspirantes a empresários, que existe uma certa confusão ainda no ar. Esse mundo competitivo, essas mudanças tecnológicas que acontecem diariamente, acabam gerando uma certa confusão nas pessoas. Como é que a gente encontra a nossa tábua de salvação nesse meio todo? E é verdade, né? A gente vive um verdadeiro furacão, né? O volume de informações que entram, que vêm pela internet diariamente, é uma loucura. Mas você sabe que eu estou lembrando de uma historinha assim, Luciana? Em 1988, um furacão varreu o Golfo do México. Então aquilo foi um grande acidente naquela época. O nome desse furacão, você sabe que esses fenômenos recebem nome, era o furacão Gilbert. Ele varreu um monte de embarcações, mas um comandante norueguês, ele teve uma sacada, ele falou para a tripulação dele: nós vamos colocar a nossa embarcação no olho do furacão. Veja que era uma decisão arriscada, porque o olho do furacão tinha 22 quilômetros de diâmetro, só para você ter uma ideia, o tamanho da tormenta, problema, né? do problema que estava pela frente. Mas o fato é que ele conseguiu o feito, e o próprio furacão entrega essa embarcação numa praia tranquila, né, intacta. Então, assim, a pergunta, quando você falou em confusão, é qual o segredo desse comandante norueguês, né? Então, vamos analisar um pouquinho, que eu acho que pode ser uma grande dica para os nossos telespectadores. Primeiro, esse comandante, ele primeiro entendia de furacões. Nunca tinha vivido o Gilbert, mas provavelmente ele estudou ciclones, maremotos, tormentas, ele entendia de furacão. Segundo, ele entendia de embarcação, ele sabia como fazer para levar aquela embarcação, para manejar aquilo, sabia o que era proa, popa, né? Imaginando isso. Ele também entendia de uma coisa importante chamada liderança, porque você declarar para a sua tripulação: vamos colocar a embarcação no olho do furacão, eles podiam dizer, né, comandante, em alto mar, e jogar o comandante. Mas eles obedeceram, então ele era um bom líder, né? Mas ele tinha uma coisa fundamental diante disso tudo, além de conhecer, né, e eu estou usando aqui um exemplo para dizer, além de conhecer as informações externas, além de conhecer a própria embarcação, no caso de uma empresa, o próprio negócio, além de conhecer sobre liderança, mas ele tinha um autoconhecimento, né? Ele tinha algo dentro dele que era uma intuição, que era uma coragem, que era uma ousadia, eu não sei que nome a gente quer dar, mas ele tinha dentro dele alguma coisa que dizia: vá para o olho do furacão. E diante de toda essa confusão, o que nós não podemos perder de vista, eu acho que vai ser sempre a nossa âncora o tempo todo, é esses valores mais internos, mais interiores, aquele desejo mais íntimo que a gente tem dentro da gente, aquela vontade que vem de algum lugar, aquela libido que diz: olha, por aqui que a gente tem que ir, e é uma coisa muito particular, muito pessoal. Isso vai fazer uma diferença muito grande para administrar uma empresa ou para tocar uma carreira. Tem algo dentro da gente, também recebe o nome de vocação, uma voz interior dentro da gente que diz: vai por aí, vai por aí. Eu acho que é aí que a gente se segura, quando tudo ao redor está muito em rebuliço. É esse algo interior que nos segura, que faz com que a gente pegue o caminho certo, né? Então, 4 níveis de conhecimentos que a gente não pode perder de vista, como tinha esse comandante norueguês. Agora, a gente transportando um pouco dessa realidade para o nosso mundo de hoje, para quem nos acompanha agora, sente essa confusão interna, seja um grande empresário, um médio, pequeno empresário, um aspirante, por exemplo. Que dicas que você daria agora, antes da gente finalizar o nosso programa, para quem está pensando em alavancar os negócios ou iniciar esses negócios? Busque informações do lado de fora, mas de vez em quando deixe a xícara esvaziar um pouquinho, respire e busque a tua sabedoria interna. O que ela te diz, né? Essa coisa de você se apaziguar e conversar com você mesmo, uma prática muito pouco
difundida principalmente para nós, povos ocidentais, mas para pensar um pouquinho o que a sua sabedoria lhe diz, para você não ficar como um barco à mercê de velas içadas, à mercê dos ventos, que te leva para um lado de lá, para o lado de cá. Porque aí fora nos dizem o que nós temos que fazer para a direita, para a esquerda, mas o que o seu interior diz que é para fazer, o que a sua sabedoria interior lhe pede, né? O que você tem que buscar dentro de você mesmo. Tá certo. Hoje nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o Roberto Tranjan, ele que é professor, ele é consultor e também autor do livro Metanoia, lançado ontem aqui em São Paulo. Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e uma boa tarde para você. Obrigado. Todos que nos acompanharam aqui pela Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique conosco, acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.